Olá, ser divino! Tudo bom com você? Como é que tá? Vamos aqui pro nosso vídeo no YouTube, então. E hoje nós vamos falar de um assunto bem legal, um dos meus assuntos preferidos. Na verdade, eu acho que eu tenho um monte de assunto preferido, porque eu sempre falo isso no começo aqui do vídeo, né? Hoje nós vamos falar sobre o poder das palavras. As palavras ferem assim como uma faca corta. Vamos entender um pouco melhor esse assunto? E eu gostaria de começar fazendo uma pergunta para você. Mas antes de eu trazer a pergunta, já vou deixar aqui um pedido especial para você ajudar a gente a crescer aqui no YouTube com conteúdos bacanas, né? Levando boas informações para as pessoas. Então, se esse conteúdo tem feito sentido para você, tem te ajudado, tocar com seu coração de alguma forma, se inscreve aqui no canal, deixa o seu likezinho, coloca o seu comentário. O que você acha desse assunto que eu estou trazendo aqui hoje para você? E você também pode deixar a sugestão do assunto que você gostaria que eu trouxesse aqui para o canal no YouTube e também as suas perguntas, tá bom? E a pergunta que eu quero começar fazendo para você, meu ser divino, é o seguinte: você já se sentiu ferido pelas palavras de alguém? Ou então pelo tom de voz? Você já se sentiu ferido pelo tom de voz de alguém? Eu tenho certeza que a tua resposta é sim. Agora, mais uma pergunta. E você? Você já feriu alguém com o teu tom de voz? Com as palavras que você usa? Principalmente com quem você ama? É muito comum, né? Eu sempre digo que a gente não grita com as pessoas na rua, a gente não ofende os desconhecidos, né? Geralmente a gente faz isso no nosso ambiente familiar, no ambiente de trabalho. Então esse assunto de hoje é para ajudar você a ter mais consciência verdadeiramente do poder e do tom da sua voz, o poder das palavras, o tom da sua voz. Que as palavras têm poder, a gente já tá careca de saber, né? Eu não, porque graças a Deus eu tenho bastante cabelo, então eu estou bem cabeluda de saber que as palavras têm poder. Você já sabe disso, eu já sei disso. Só que será que a gente já entendeu isso de verdade? Para ter consciência, se você já entendeu esse conceito de que as palavras têm poder de verdade, observe por um instante como você tem usado as suas palavras, a qualidade das suas palavras e também o tom de voz no seu ambiente familiar, no seu ambiente de trabalho ou quando você está com os seus amigos. A nossa voz é um dos primeiros princípios que é alterado em nós, uma das primeiras coisas que é alterada no nosso sistema quando acontece alguma coisa que a gente não gosta, ou quando a gente é contrariado de alguma forma, ou quando alguém faz alguma coisa e a gente fica fora do eixo com isso. É quase que imediatamente que o nosso tom de voz suba para que a gente possa sobrepor a nossa vontade e o nosso desejo. Só que assim como você já foi ferida várias vezes pelo tom de voz de outras pessoas e provavelmente por pessoas que você também acredita que amam você, como seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa, quem sabe até seus filhos, o seu tom de voz também machuca as outras pessoas, principalmente se eles estão direcionados com essa intenção. Porque afinal de contas, quando você grita com alguém, você não está fazendo isso para fazer um carinho na pessoa. Não! Existe uma intencionalidade e essa intencionalidade é de ferir. E quando nós queremos ferir alguém é porque nós estamos nos sentindo feridos com alguma coisa. Então vou passar dicas simples aqui para você hoje, para você começar a corrigir esse padrão em você, ferir menos as pessoas que estão próximas a você, porque afinal de contas, quanto mais a gente cuida desses aspectos na nossa vida, menos a gente também vai receber isso das outras pessoas. Não adianta só explicar, você precisa ensinar principalmente seus filhos, seu marido, se ele grita com você, pelo exemplo. Então comece por você, comece corrigindo as suas palavras e o seu tom de voz. Vamos começar pelas palavras. Quero te explicar uma coisa. Existe um ditado popular por aí que é uma crença e muita gente acreditou. E esse ditado popular ele diz mais ou menos assim, ó: eu sou responsável pelo que eu digo, não pelo que você entende. Será mesmo? Eu sou especialista em comunicação também, meus amigos. Trabalho muitos anos na área da comunicação. E se tem uma coisa que eu experimentei na pele nesses últimos anos é que, sim, eu sou responsável pelo que você entende sobre aquilo que eu falo. Veja bem, eu tô aqui fazendo esse vídeo para você.
estou me esforçando e buscando encontrar as melhores palavras para que você entenda o que eu estou falando. Se por um acaso você não entendeu o que eu estou falando para você aqui nesse vídeo, a responsabilidade disso é minha. Sim, eu como comunicadora preciso assumir a responsabilidade de que eu não comuniquei bem a mensagem que eu quero transmitir para você. Por isso, eu preciso fazer de novo, de uma forma mais lúdica, com palavras mais bem explicadas e assim por diante. Então, é bem bacana quando a gente começa a assumir a responsabilidade por aquilo que eu falo, pelas palavras que eu uso. É claro, o outro também tem as responsabilidades dele sobre o que ele sente com aquilo que você fala. Então, a partir de hoje, comece a prestar atenção nisso, na sua responsabilidade afetiva através das suas palavras, principalmente com quem você ama. Gente, não tem lógica a gente ficar ferindo as pessoas que a gente ama. Inclusive, a gente gravou um conteúdo sobre isso esses dias, que é justamente a intimidade que a gente desenvolve com as pessoas que nos dá a ilusão de que a gente pode invadir o mundo, o universo, o campo do outro. E isso é muito fácil de acontecer no nosso ambiente familiar através das nossas palavras. Então veja, responsabilidade afetiva é a forma como a minha ação afeta o mundo, o universo do outro. Quanto mais responsabilidade afetiva eu trago para as minhas palavras, provavelmente isso vai acontecer cada vez menos e você vai evitar intrigas e mais brigas e também evitar de ser ferido de volta. Afinal de contas, se você grita com alguém, a tendência da outra pessoa também é se defender. Por isso, preste atenção nisso. Palavras amorosas, amáveis, quando você precisa explicar algo complexo ou delicado para alguém, não necessariamente você precisa usar palavras que machucam, que deterioram a imagem daquela pessoa. Você sempre tem a escolha de usar palavras mais bonitas e que vão ajudar no crescimento. Outra dica bem importante: não busque falar quando você está com o volume alto das suas emoções. Aconteceu alguma coisa, você ficou com muita raiva, tá com ódio, tá com ira, tá sentindo coisas estranhas em você. Não tenha reações, principalmente através da sua fala, quando você está sob o efeito de uma alta emoção. Por quê? Você está emocionado. Você não está racionalizando o que você quer dizer de verdade. E provavelmente, se você falar alguma coisa ou ter uma ação com alguém num momento como esse, o que vai vir depois é o arrependimento e o sentimento de culpa. Porque vai acabar saindo de dentro de você palavras, falas, um tom de voz que não era o que você queria de verdade, mas como você acabou agindo em cima de uma emoção, foi aquilo ali que saiu e depois você vai ter que lidar com essa consequência. E o mais importante de todos, sim, é o tom de voz. Como a gente corrige o tom de voz? A maioria das pessoas que tem esse hábito de gritar com os filhos, gritar com o marido, gritar com os funcionários, é um hábito, porque elas copiaram de outra pessoa, do pai, da mãe, do padrasto, da avó, do tio, copiaram de alguém. Então, para você corrigir isso no teu sistema, você vai ter que começar a ficar consciente quando isso acontece com você, tá? Veja só, vamos supor que você gritou com o seu filho. Você ficou incomodada ou chateada com alguma coisa que o seu filho fez e você acabou gritando com ele: Enzo, não faz isso! Quando você se perceber tendo essa ação, tendo essa atitude, se corrija. Se corrija primeiro para você. Fala para você: ei, fala o seu nome, né? Será que precisa ser assim? Será que eu preciso agir dessa forma? Depois volte atrás e peça perdão. Peça desculpas para a pessoa com a qual você gritou, com a qual você alterou, com a qual você usou o seu tom de voz, as suas palavras, esse poder maravilhoso que nós temos que sai através da nossa boca para machucar alguém. Volte atrás, mesmo que seja o seu filho, volte atrás, seja humilde, volte atrás e peça desculpas por você ter gritado com aquela pessoa. E comece a prestar atenção, ficar consciente e se corrigir. Esse processo de correção é um processo que pode levar tempo. Eu tinha e tive durante muito tempo esse manifesto
de gritar, esse hábito de gritar com as pessoas quando eu estava descontente com alguma coisa, porque é um padrão de comportamento que eu copiei de algumas pessoas da minha família. E olha, eu levei mais de um ano para corrigir isso na minha fala. Hoje a coisa mais rara que existe é eu alterar o meu tom de voz ou usar palavras, enfim, que possam ferir, que possam machucar as pessoas de uma forma intencional. E se por um acaso acontece, eu busco me corrigir na hora e também pedir perdão para outra pessoa a qual eu fiz isso. Essa pequena mudança, esse pequeno passo pode causar uma mudança em gerações. Porque se você tem o hábito de gritar hoje, você grita com a sua esposa, você grita com o seu filho, os seus filhos vão fazer a mesma coisa com os seus netos e assim por diante. Então escolha parar isso em você. Assim você vai evitar problemas, você vai parar de ferir as pessoas quais você ama e você também vai parar de ser ferido, porque toda vez que você ferir, alguém vai tentar se defender. Analise as informações que eu estou trazendo aqui nesse vídeo, veja se ela cabe na sua realidade e se você sentir que ela fez sentido para você, compartilhe esse vídeo com alguém que você conhece, principalmente com aquela pessoa que você conhece, que você sabe que essa pessoa grita, que fala gritando, que usa o tom de voz para ferir as pessoas. Você pode estar contribuindo muito com a vida de alguém. Deixe seu likezinho, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito e a gente se vê no próximo vídeo.